Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia 30 de dezembro de 2020, continuando então a nossa série aprofundada do conhecimento e aprofundamento do Livro do Céu. Continuando então, no Livro do Céu, volume 2, e vamos para o trecho onde nós vamos continuar a nossa leitura do início aqui do volume 2, da parte 4. E eu agradeço de coração, por você que está participando com a gente aqui, acompanhando todo o Livro do Céu, todo o ensinamento da divina vontade. E nós queremos de todo o coração, continuar plenos da graça de Deus, buscando esse presente do dom de viver na vontade divina que é para esses tempos, a única segurança que nós temos nesses tempos de tanta confusão que Jesus avisou que nós iríamos passar. Então, nesse momento, eu quero que você esvazie sua mente de tudo que você já está vendo, de todo o material que você já está ouvindo, no mundo do que está sendo falado. E é muito importante que tudo o que está sendo dito por Nossa Senhora, as mensagens de Nossa Senhora, a Bíblia, tudo que está sendo hoje trazido para nós como elementos para interpretação ou para manipulação por alguns que estão manipulando, usando as mensagens de Nossa Senhora, usando a palavra de Deus para manipular de uma forma totalmente errada, errônea, fora da divina vontade, sem o interesse de realmente salvar almas de verdade, de honrar a Deus de verdade. Então, tudo isso que você está ouvindo, tudo isso que está vindo em nossa direção, que são muitos falsos profetas nesse tempo, falando, contra a vontade de Deus, contra o verdadeiro amor de Deus pelas almas, dizendo muita coisa errada, falando sobre muitas desgraças, totalmente levando uma situação de uma falta de comunhão entre nós e Deus muito grande. Por quê? Porque é a vontade humana, Mesmo sendo um vidente, mesmo sendo uma pessoa que recebe a mensagem de Nossa Senhora pessoalmente, muitas vezes essa pessoa pode, na sua vontade humana, interpretar as coisas ao seu modo, E todos têm vontade humana, todos têm, mas nem todos disseram, eu renuncio à minha opinião. Praticamente pouquíssimas pessoas disseram que renunciam à sua vontade humana, que renunciam à sua opinião humana. E irmão, você não pode mais caminhar ouvindo pessoas que não renunciaram à sua vontade humana claramente. Hoje você só pode ouvir pessoas místicos realmente que escreveram documentos, escreveram livros, que falaram assim, Senhor, eu não tenho mais vontade humana. Então nós colocamos aqui justamente essas pessoas, A Conchita de Armida, as outras santas também, as outras místicas que disseram para Jesus, eu não tenho vontade humana. Santa Ágreda falou, eu não tenho vontade humana, de forma alguma, é só o que o Senhor diz, é somente o que o Senhor diz. A Josefa Melendes, todas essas mensagens que nós colocamos aqui, esses conteúdos que nós colocamos aqui, realmente não tem nenhuma contaminação com vontade humana. Então, a partir de agora, a gente vai ler o Livro do Céu, assim, mais certos ainda disso, de que na nossa missão a vontade humana não vai entrar. Como que eu fiz para poder a gente ter essa certeza de que a vontade humana não vai entrar? Como que Jesus pediu para eu fazer esse trabalho hoje, a partir de hoje? Certa de que a vontade humana não vai mais, de forma alguma, interferir
eu vou falar para você uma coisa, né? Toda vez que eu trouxe um elemento do que está sendo falado aí fora, toda vez que eu trouxe alguma referência ao que está sendo dito pelas pessoas, toda vez que eu respondi alguma pergunta, né, que Jesus pediu para mim fazer e ele respondeu, né, foi para te ajudar, né, referente a chip, referente a vacina, referente, né, à vontade, a mensagem de outras pessoas, como as outras pessoas estão falando as mensagens e tal, tudo isso, tá? Tudo que tem falado, tudo que eu tenho, como eu tenho lido a Coroa da Santidade, que tem muitos elementos humanos do autor, Daniel O'Connor, que fala algumas opiniões dele, né? Mesmo ele fazendo em função da divina vontade, tem muita opinião dele. Então, tudo isso a gente está tentando purificar aqui, para que tire toda a vontade humana de tudo, né? Nós estamos tentando purificar da melhor forma possível. Como o Senhor deu essa graça para a gente poder viver na divina vontade e purificar tudo que, né, tenha contaminação com medo, com falta de entendimento, com cegueira humana. Então, tudo a gente está fazendo o possível para conseguir. E para conseguir mais forte ainda, Jesus permitiu e pediu para que eu tirasse totalmente, ocultasse a quantidade de inscritos que tem no canal. Por quê? Por causa, para que a gente não, até para mim mesma, para que a gente não fique olhando em função de fazer com que as pessoas, a gente ter certeza que tem pessoas vendo esse conteúdo e tudo mais. São mais de 1000 e tantos vídeos, então é muito material e Jesus pediu para mim fazer isso de propósito, né? Fazer vídeos muito longos mesmo, porque é Jesus quem quer ver, quem vai, né, ouvi-lo, tá? É Jesus quem quer saber, quem o ama de verdade, quem abandona todo mundo para ficar com ele. Então, é um elemento também de purificação. O nosso canal vem para isso, para poder você ser uma pessoa totalmente esvaziada de si mesma, não querer saber nada por si mesma, não querer se certificar por si mesma, sozinha, sem a unção da graça de Deus, né, de coisas que estão acontecendo, para você seja pequeno aos olhos de Deus, pequeno, um nada. E aí você me pergunta, Aline, mas é complexo, como que eu vou acreditar que você, Aline, está com pura intenção de ver, de ser essa voz da divina vontade, né, em meio a tantas outras vozes? Então, Jesus, o que ele fez para que eu fizesse? O que ele está pedindo para eu fazer? Para poder eu te dar essa certeza de que esse canal, de que esse nosso trabalho tem uma intenção pura, né, de você poder ter o conteúdo purificado, sem nenhuma contaminação com a vontade humana de ninguém, né, principalmente a minha. Eu sempre deixo muito claro o que a minha vontade humana fala, tá? Sempre deixar muito claro o que a minha vontade humana fala, para você poder identificar que de repente a sua vontade humana também fala a mesma coisa. Então Jesus pediu para mim mostrar claramente a voz da vontade humana aqui enquanto eu estiver falando. É muito importante. E também já deixar claro, né, qual é a palavra dele. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer de melhor forma possível, vou colocar o texto na tela para você ver o que ele está dizendo claramente, né? Vou estar aqui consultando o dicionário, consultando as outras interpretações, modo de falar, né? Consultando as outras traduções, né, que nós temos do livro do céu, para a gente poder não ter dúvida mais nenhuma de que tem uma pureza de intenção muito plena de estar lendo esse livro para você de todo o coração, com a instrução de Deus, do Espírito Santo, sabe? E outra coisa que Jesus pediu para mim não ficar muito vendo coisas, né, de fora. Aquilo que ele quiser que eu veja de fora é só para mim ter certeza de que a vontade humana está reinando lá fora. Em todos os canais dessa internet, aonde não está dizendo divina vontade reina na minha vontade, qualquer canal que você assistir, que a pessoa não falar isso, divina vontade reina na minha vontade, essa pessoa não está na vontade de Deus. Aonde você não ouvir isso, você pode ouvir a pessoa mais sábia de todo o planeta, o padre mais conhecido de todos,
A partir do momento que não tem divina vontade, reina na minha vontade, você vai sempre ficar com medo e com dúvida se essa palavra dessa pessoa está dizendo a verdade. Tá? Jesus, ele quer que todo mundo vá para a divina vontade. Que todos façam orações consagrando tudo o que fazem à divina vontade, os seus atos na divina vontade. Se você não ouvir uma pessoa se consagrando no seu ato antes de fazer qualquer vídeo, antes de fazer qualquer live, antes de fazer qualquer oração, Jesus, ele quer que você tenha certeza disso, tá? Qualquer pessoa do planeta, até o Papa, até bispos, até padres, todos são chamados, invocados, convocados desde que Luísa existe, né? Desde que eles sabem que a Luísa existe. Se não sabem, é por ignorância deles, que eles não buscam a verdade de Deus no mais profundo, não buscam, porque quem busca encontra. Jesus, ele diz claramente: quem me buscar vai me achar. Quem buscar a verdade, da minha verdade vai encontrar. Então Jesus, ele disse para mim: então qualquer padre, qualquer pessoa que não estiver rezando na divina vontade, pode duvidar dessa pessoa. Pode duvidar. Mesmo que estiver traduzindo, ou falando, interpretando a palavra de Deus, mesmo que esteja, infelizmente. Aí você vai falar para mim: que absurdo, Aline, que absurdo, você está dizendo para mim ouvir só você. Não, eu estou pedindo para você ouvir só Jesus, só a divina vontade. Você pode pegar, e eu estou colocando os livros nu e cru para você ouvir. Não precisa ouvir os meus áudios. Eu estou aqui para ajudar. Se não serviu para você, não tem problema. Mas eu estou orientando você para viver na divina vontade, se você quiser ou não. O problema é seu, né? Cada um tem a sua escolha, Deus respeita a liberdade de cada um, né? Mas Jesus deixa muito claro para você: o joio e o trigo estão misturados e você não tem como identificar. O único jeito nesse tempo de você identificar é através da divina vontade. É o único jeito. Jesus deixou muito claro para mim: filha, o único jeito de se interpretar, né, de se conferir, de se confirmar de que é eu, só se eu tiver a divina vontade. Não existe mais outra santidade, só a santidade dos filhos da divina vontade. Não existe mais outra santidade, ninguém mais está puro, somente a divina vontade, na divina vontade. Então existe a divina vontade para isso, para poder você purificar tudo. Se a pessoa não quiser te ouvir, ela tem o livro do céu nu e cru para ela ouvir. Coloca para ela aí, para ela ouvir. Então eu estou fazendo isso para você ver. Jesus falou assim: tá tudo aí. Tem o catecismo da Igreja Católica, né? Tem todos os elementos que você precisa do livro do céu. Tudo que eu encontrar de purificado do livro do céu para você entender o que é esse livro do céu, o que é entender a divina vontade, eu vou colocar aqui. Amém? Então vamos continuar então. Estamos então a partir do volume 2 e vamos continuar daquilo que eu parei, né? Já li sobre a fé, então vamos passar para frente, hein? Então, aqui, continua daqui, ó. Vamos ver aqui. Acho que é aqui mesmo. Como passarinho, aquela parte do passarinho que eu parei. Passarinho, aqui o passarinho, oh. Então tá bom. Então vamos continuar, né? Acho que é a parte 4 que eu já estou, do livro do céu, volume 2. Como são, assim, muito grandes os trechos, eu vou sempre colocar partes. Parte 1, parte 2, parte 3, porque os trechos são muito longos, tá? Então, a partir de agora tem trechos muito longos, não dá pra mim ir por data, vai ter que ir por partes. Mas vocês vão acompanhar, porque tá sendo colocado na playlist na ordem certinha, tá bom? Não vamos rezar, então vamos rezar. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti, neste ato, as homenagens, o amor, o louvor, a adoração e tudo o que as outras criaturas lhe devem. Por meio do imaculado coração de Maria, dou-te a minha vontade humana. Dai-me a tua divina vontade nesta ação que estou a fazer. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém? Fiat. Vem, divina vontade, e toma posse desta meditação, na vontade divina.
Oh, quão alta e sublime é a fuga da alma que é exercida na fé. Parece-me que a alma, exercitando-se na fé, gosta daqueles passarinhos tímidos que temem ser levados pelos caçadores ou, temendo alguma outra armadilha, moram no topo das árvores ou nas alturas. Quando são forçados a comer, caem, tomam comida e imediatamente voam para casa. E algum mais cuidadoso pega comida e nem a come no chão para ficar mais seguro. Se ele a leva ao topo das árvores, mais tranquilo, lá a engole. Nossa, exatamente isso que a gente vai fazer agora. A gente não mais vai comer a comida no chão. Daí a alma que vive de fé é tão tímida das coisas terrenas que, por medo de ser ameaçada por todas as coisas da terra, nem merece olhar. Sua habitação está acima, isto é, acima de todas as coisas da terra e especialmente nas feridas de Jesus Cristo. E de dentro daqueles quartos abençoados, ela geme, chora, ora e sofre junto com seu cônjuge, Jesus, na condição e miséria em que o gênero humano se encontra. Enquanto ela vive naqueles buracos das feridas de Jesus, o Senhor lhe dá uma partícula de suas virtudes, e a alma sente em si mesma essas virtudes como se fossem suas. Mas ele adverte que, embora as veja como seus, ela as recebe porque elas foram comunicadas a ela pelo Senhor. Acontece como uma pessoa que recebeu um presente que não possuía. Agora, o que ela está fazendo? Se ela pega e faz dele seu mestre, para cada vez que olha para ele, ela diz para si mesma: este é meu, mas me foi dado por aquele homem. Assim, a alma que o Senhor, ao retirar de si uma partícula de seu ser divino, a transmuta para si. Agora, esta alma, como o pecado, ela abomina, mas juntos ela tem pena dos outros. Ora por aqueles que o veem caminhando no caminho do precipício. Ela se une a Jesus Cristo e se oferece como vítima para sofrer e apaziguar a justiça divina e poupar as criaturas dos merecidos castigos. E se o sacrifício da vida fosse necessário, ó, quão voluntariamente ela faria isso pela salvação mesmo de uma única alma. Amém, Fiat. Então, vamos lá. Vamos pegar esse trecho que ficou faltando aqui e continuar. Deixa eu passar para frente, peraí. Aqui. Isso aqui. Ó, quão sublime é a fuga na alma que é exercida na fé. Então, o que quer dizer isso? É o que a gente está fazendo, tá? A gente está fazendo exatamente isso. A gente, nesse canal, a gente tirou os inscritos para não aparecer mais. A gente tirou a parte dos vídeos de colocar quantos que gostou, quantos que não gostou, tá? A gente tirou tudo da vista de todo mundo, tanto na minha vista como na vista de vocês também. Por quê? Porque Jesus, ele não quer que nada interfira na fé que nós temos pura na divina vontade, tá? Jesus, ele não quer que nada interfira, né? Para que a gente faça tudo por fé pura na divina vontade, de que nós estamos buscando a divina vontade. Eu sinto, tá? Eu sinto da minha parte humana, falando claramente, a minha vontade humana. A minha vontade humana diante da luz que o Senhor está me dando é para que eu saia dos grupos do WhatsApp, tá? Jesus, ele me deixa entender que é para eu sair, né? Eu, Aline, pelo medo que eu tenho de contaminar tudo o que eu estou fazendo, pelo amor que eu tenho pelas pessoas ou pelo respeito por alguém que vem me dar uma opinião, né? E isso possa exercer alguma influência em mim e tudo mais. Vocês estão entendendo? Se alguém falar alguma coisa para mim e isso me influenciar. Aí Jesus, ele fala assim, não, de forma alguma, não precisa sair de nada, né? As pessoas precisam de você, né? Você não tem que ter medo. No seu caso, você não precisa ser tímida,
Você não é. Você tem essa função, você tem essa coisa, como todo mundo deve ter, né? Esse medo de si mesmo, normal, isso é normal. Mas eu estou muito com você. Jesus falou assim, ele deixa muito claro para mim, eu estou muito com você a ponto de te deixar tão livre, tão purificada, tão curada, né, da vontade humana. Você já está tão ciente do que é a sua vontade humana, eu já te exercitei tanto nisso, que você sabe muito bem como fugir dela, né? E eu preciso que você, Aline, você, tá? Não tô dizendo dos outros, mas você, né? Você que está trabalhando com essas pessoas, você que está formando pessoas para mim, para viverem na divina vontade, você precisa estar exposta, né? À vontade humana dos outros, né? Das pessoas que estão buscando a divina vontade. Você precisa e eu vou proteger você. É eu quem protejo você de qualquer contaminação. Mas eu preciso que você tenha acesso a tudo o que eu te mandar. E eu vou mandar por elas, eu vou mandar através de todas as formas possíveis. Então você não precisa ter medo de nada, porque você está, né, na divina vontade plenamente, buscando essa divina vontade plenamente. As pessoas não têm mais dúvida disso, né? Jesus, você já provou para as pessoas que só isso que você quer, que você me obedece cegamente, né? Que você está sendo conduzida por mim, pela ação do Espírito Santo. Então não precisa ter medo de nada, né? E você vai buscar esses passarinhos que estiverem, né, no chão. Esses passarinhos que ainda estão no chão, que ainda estão com medo da terra, que ainda estão com medo, não tem confiança totalmente em mim. Você vai buscar essas criancinhas aí para mim. Se precisar, você vai se expor a perigos e aos vírus das vontades humanas de muitas pessoas. Porque eu estou contigo e nada vai te acontecer, tá? Você é o instrumento meu e ponto final. Então, Jesus deixa muito claro isso para mim, tá? Eu não tenho nenhuma presunção para dizer se eu sou especial, se eu não sou. Eu não estou preocupada com isso. Não estou preocupada com você que fica pensando alguma coisa de mim contrária a isso, que fica falando, que me achando muito convencida, ou seja o que for que você possa pensar de mim. A partir de hoje, eu deixo muito claro para você. Eu sei o que você pensa. Jesus mostra para mim o que a vontade humana pensa, porque eu também penso a mesma coisa, né? Eu também, o tempo todo que eu estou falando aqui, eu estou me ouvindo, tá bom? Eu mesma estou me ouvindo e eu me ouço e eu não gosto de me ouvir. Estou falando sério para você. A minha vontade humana não gosta de me ouvir. Ela não gosta de me ouvir. Ela está sendo totalmente calada aqui nesse momento. A minha vontade humana me julga o tempo todo. A minha vontade humana diz para mim que eu não sou capaz de fazer isso que eu estou fazendo. A minha vontade humana diz para mim que eu sou burra. A minha vontade humana fala que eu sou louca. A minha vontade humana fala que eu estou me destruindo. Tem várias coisas que a minha vontade humana fala para mim parar com tudo isso e seguir a minha vida aqui na Terra, cuidando dos meus interesses na Terra, de eu ser feliz aqui na Terra, né? E buscar usar a minha sabedoria para coisas mais úteis para mim do que ficar falando da vontade divina que está atrapalhando a minha vida. Então a vontade humana é tão nojenta, ela é tão nojenta quando ela é sozinha, quando ela quer ser sozinha, quando ela quer viver por si mesma, sem Deus, que ela fala só bobeira. Ela fala só para mim poder cuidar da minha vida. Cuida da sua vida, para de perder tempo com isso. Você está prejudicando a si mesmo, tem um monte de gente pensando mal de você. Vocês não têm noção do que a minha vontade humana fala. Ela é o maior mal desta terra. E ela está dentro de cada um de nós, né? Você tem essa vontade humana, eu tenho essa vontade humana. E ela o tempo todo fica nos chacoalhando para a gente desistir das coisas. Para a gente parar com as coisas que possam nos colocar em risco, tá? Nos colocar em risco de sermos mal interpretados, de colocar em risco de nós não sermos amados, de colocar em risco de nós não sermos estimados pelas pessoas, considerados. Tem tudo isso. A vontade humana, ela fica constantemente falando isso na sua cabeça, na minha cabeça, enquanto estou trabalhando, e você enquanto está lendo e ouvindo isso aqui. Então eu quero deixar muito claro que eu sempre vou mostrar a minha vontade humana para vocês e eu vou sempre continuar firme no que Jesus está dizendo. Então, olha só quão alto e sublime é a fuga da alma que exerce a fé, que busca a fé, que é exercida na fé, né? Que é treinada para viver somente da fé pura. Fé pura, sem a contaminação da vontade humana que não acredita. A vontade humana que não crê.
Então a pessoa, ela fica com tanto medo de si mesma, ela não confia em si mesma de jeito nenhum, ela confia só em Deus, somente no que Jesus fala, e ela não se ouve mais. Ela se ouve, mas ela fala para si mesma: cala a boca. Só Jesus importa. Só Jesus que eu vou ouvir. E Ele está aqui falando no livro do céu. Vamos ouvir Jesus. Vamos ouvir o que Jesus quer dizer? Então vamos lá. Então, quão alta e sublime é a fuga da alma que é exercida na fé. Parece-me que a alma, exercitando-se na fé, gosta de ser como aqueles passarinhos tímidos, que temem ser levados por caçadores ou temendo alguma outra armadilha, até mesmo de si mesma, né? De si própria. Moram no topo das árvores ou nas alturas. Quando são forçados a comer, caem, tomam a comida e imediatamente voam para casa. Então a gente tem que comer, né? Nós somos esses passarinhos que estamos no alto das árvores. Queremos nos proteger, né, dentro da palavra de Deus, dentro do conteúdo da lei da divina vontade, viver dessa fé plena na divina vontade, né, não se deixar abater por nada, né. Nós fizemos um vídeo ontem para vocês, para colocar conteúdos purificados das profecias, né, a gente se alimentar das profecias, né. Ontem eu mandei no grupo também trechos da Bíblia, da palavra de Deus, que mostram a divina vontade na Bíblia, né? Claramente, João falando da divina vontade, o apóstolo João nas suas cartas fala da vontade divina plenamente, porque ele conviveu com Maria Santíssima e ela ensinou ele e colocou ele como depósito de todos os conhecimentos dela, né? João apóstolo conviveu com Maria, recebeu o depósito dos conhecimentos de Maria, então ela deixou tudo com ele. Então ele escreve essas cartas dele mostrando claramente a realidade da vida na divina vontade. Então ontem eu postei pro pessoal, né? E vou estar lendo aqui quando for possível, eu vou estar lendo aqui para a gente poder conhecer, né, o conteúdo puro da divina vontade na Bíblia, né? De como tem na Bíblia, a gente não precisa ter dúvida, né? Do quanto a divina vontade ela está nos orientando. Então a gente vai e come aqui na terra, dos conteúdos da terra, da Bíblia, do Catecismo da Igreja Católica, dos nossos profetas católicos, né, que estão à nossa disposição, só eles que nós devemos ouvir. Não podemos ouvir nenhum conteúdo mais, né, por mais espiritual que possa ser, por mais que a pessoa diga que o Espírito Santo está nela, né, hoje material protestante de jeito nenhum, só material protestante mesmo, que você vê uma pureza muito grande da pessoa, dela está falando em nome de Jesus, dela está deixando claro que é a palavra de Deus que está, né, orientando, e tem que saber ver se tem a vontade divina naquela palavra. E para poder você saber, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Tá? O material que eu ouço da terra, né, das pessoas da terra, eu tenho que fazer um filtro muito, muito importante, um filtro muito sério, né, do que aquela pessoa está dizendo e pegar na mensagem principal mesmo que Jesus quer dizer através dela. Eu consigo ver mensagens da divina vontade em todos os lugares. Eu tenho olhos treinados, ouvidos treinados por Jesus pessoalmente para poder saber onde a divina vontade está no meio de coisas da vontade humana. Eu consigo ver, sim, né, eu já falei para vocês, eu consigo ver e ouvir, olhar e ouvir, não interpretar, olhar e ouvir e tirar e fazer a filtragem do que está na divina vontade e o que não está. Tá? Eu poderia fazer vídeos mostrando todos os vídeos que tem no YouTube e falar o que é vontade humana da pessoa e o que é vontade divina de Deus, mas eu não tenho tempo para isso. Eu só vou falar aqui nas minhas meditações do livro do céu, né? Dentro do que Deus permitir que eu fale, tá bom? Mas você pode receber também esse trabalho de Deus, esse exercício de Deus, esse treinamento de Deus você mesmo.
Você pode ser treinado por Deus pessoalmente, como eu estou também. Então, eu só posso dizer para você que eu sou treinada e mesmo assim eu tenho medo de qualquer armadilha. Tenho medo e fico no topo da árvore. Jesus deixa eu sair do topo da árvore pela fé. Eu saio lá de cima do topo da árvore e desço para a terra para poder me alimentar de coisas da terra, catecismo, outros conteúdos de outros canais. Consigo pegar o alimento e sair correndo. Consigo. Tá? Tomar a comida e imediatamente voar para casa de novo. Tá? Porque eu estou com Jesus dentro de mim. Eu estou com Ele dentro de mim. A casa que eu vivo é eu mesma, o templo do Espírito Santo, junto com Jesus. Então, Ele está dentro de mim. Eu consigo andar na terra sem nenhuma contaminação, mesmo estando na terra. Eu consigo, ser como Jesus mesmo disse no livro do céu, ser uma pessoa tão divina, uma moradora do céu, como uma moradora da terra. Eu consigo andar na terra sendo moradora dos dois lugares ao mesmo tempo, tá? Então eu tenho certeza disso. Não tenho como me contaminar mais, por causa da fé pura que eu vivo, que não dou atenção para minha vontade humana, que eu sei muito bem onde ela está, sei muito bem o que ela diz, então eu não presto atenção nela. Então eu posso ser forçada porque Jesus me pede para me alimentar de coisas da terra para poder fazer a filtragem que eu preciso para trazer para vocês os conteúdos purificados aqui. Para poder perguntar para Jesus e ver coisas. Ele permite que pessoas venham até mim, mesmo quando eu não estou ouvindo material, Jesus, ele permite que alguém venha até mim trazendo esses materiais, no meu ouvido, e aí eu sei que é ele que está pedindo para eu ouvir, eu ouço, e faço as perguntas que ele quer que eu faça, na divina vontade, ele vem e responde todas elas para mim, para que eu possa trazer o alimento para você purificado. Segunda-feira eu sofri demais, sofri muito, e foi sofrimentos permitidos por Jesus. Domingo e segunda eu sofri demais, com materiais que estão sendo colocados na internet, e Jesus sofrendo dentro de mim, chorando muito dentro de mim pelo que estão fazendo e me pedindo para que eu possa ajudá-lo, e pedindo para mim, por favor, minha filha, me defenda, me defenda, me defenda, me defenda, me defenda, me salve, conto com você. Nesse momento é você que sou eu nessa terra, meus filhos precisam de você, que sou eu nesta terra, ore, peça, implore, ajuda na divina vontade que eu vou te dar, mas eu preciso que você peça, preciso que você sinta a minha dor, que você possa reparar no meu coração que está sofrendo muito, através da sua confiança em mim, ofertando para mim todas as suas dores, passando no meu lugar pelas dores, dou tudo para você sentir, no meu lugar. Na sua humanidade você vai sentir a dor que eu estou sentindo. Então eu senti muito a dor de Jesus, passei muito mal. Esses 2 dias fiquei o dia inteiro muito desanimada, mas não é um desânimo meu, eu sentia que era de Deus, porque ele estava muito desanimado, entre aspas. Jesus estava muito chateado, muito triste, com os conteúdos que estão nesse momento sendo colocados na internet, claramente. E me fez denunciar uma pessoa, coisa que eu não sou capaz de fazer denúncia de uma pessoa nas minhas postagens no Facebook, aqui no YouTube, para poder denunciar falsos profetas, mostrando falsos profetas para mim. Eu sofri demais, porque são pessoas que ele confiava muito, ele contava com essas pessoas para falar em nome dele, e essas pessoas estão deturpando toda a mensagem dele, ele chorando demais, 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 demais. Gente, vocês não têm noção do que é ouvir a voz de Jesus no seu coração chorando. Você não tem noção do que é isso. Você sentir a dor de Jesus dentro de você. Nossa, não tem coisa pior na vida do que você sentir o seu amor da sua vida chorando, sofrendo, e ele te pedindo, faça alguma coisa para me ajudar. Faça alguma coisa para me ajudar. E o amor me empurra a fazer algo para ajudar Jesus. E ontem aí eu fiquei o dia inteiro, desde segunda-feira e até segunda tarde, durante a manhã também fiz alguma coisa,
E ontem o dia inteirinho tentando confortar Jesus, fazendo o que ele pediu para mim, né? Eu fiz a minha parte. Eu falei para ele: Jesus, mas a minha parte é tão pequena. Eu posso te confortar tão pouco, né? Tão pouco. Eu acho que eu posso fazer tão pouco, né? Perto do estrago que essas pessoas estão fazendo. Mas aí eu confio em vós. Eu confio em que o Senhor pode fazer tudo. O resto eu deixo por sua conta. E ele fala, né? Deixa o resto por minha conta. Faz a sua parte, né? Da melhor forma que você conseguir, dentro da sua possibilidade. Eu sei até onde você consegue ir. E não precisa se preocupar se você não consegue ir mais longe do que você já vai. Não fica preocupada. Deixa que eu resolvo o resto. Deixa que eu resolvo o resto. Então, eu confio muito em Jesus. Parece que eu não fiz nada, parece que eu não pude aliviá-lo em nada, mas pelo menos eu ofertei tudo que eu passei, todos os meus atos, todos os meus sofrimentos na divina vontade para ele, para confortar o coração dele, as minhas orações, as minhas meditações, tudo que eu fiz, coloquei no colo de Jesus, né, no colo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para confortá-lo. Então eu fiquei mais tranquila. Só depois que eu trabalho para ele, só depois que eu faço o máximo possível por ele, é que eu me sinto um pouco melhor. Não consigo fazer mais nada, fico totalmente paralisada. A dor que eu sinto dentro de mim não me deixa pensar em mais nada a não ser ele, a não ser em confortá-lo, em repará-lo, em fazer bem a ele, né? E ao mesmo tempo que eu faço bem a ele, eu tô fazendo bem às almas, porque o único jeito de eu acalmá-lo é eu fazer algum material para as almas, né? E escrever sobre ele, falar sobre ele. Eu usei tudo, eu usei tanto o livro do céu para escrever, coisa que eu tenho mais dificuldade, escrevi, né? Usei também os vídeos para poder falar, para poder mostrar as verdades dele. Trabalhei ontem um dia inteirinho, meu computador não parou de funcionar, o dia inteirinho, né? Passei por várias dificuldades para poder fazer o vídeo, mas fiz, né? Não insisti, e o fato de eu ficar insistindo é também forma de reparar Jesus, né? Passar pelas dificuldades. Jesus fala assim: enquanto você está passando pelas dificuldades, é eu que estou purificando o conteúdo, é eu que estou colocando a minha marca do sofrimento nesse conteúdo que você está fazendo. Tô deixando você sofrer, né? Tô deixando você passar por vergonha, né? Tudo isso é importante para você. Você tem que passar pelas coisas que eu passei para poder você tomar sobre si as minhas dores, para tomar sobre si, né? Tudo que eu passo, toda a dificuldade, tudo é para você. Tudo você que tem que passar no meu lugar. Eu não tenho que passar dificuldades. Eu tenho que ter os espaços abertos para habitar nos corações. Aí você assume todas as penas no meu lugar. Aí eu falei: tá bom, Jesus, né? Aí eu fiz um vídeo que não saiu minha voz, né? Eu fui fazer ontem os vídeos e 2 deu problema, né? Não deu certo. O programa que eu estava fazendo o vídeo não funcionou. O primeiro programa editor de voz não funcionou. Então, várias coisas que Jesus permitiu que acontecesse, né? E que eu só entrego para Jesus. Falei: o Senhor que sabe de todas as coisas, né? Eu tenho que passar vergonha, eu tenho que passar pelas penas, eu tenho que passar pelas dificuldades, tudo no seu lugar, para que o Senhor não tenha nenhuma dificuldade de fazer a sua parte. Amém, Jesus. Obrigado por o Senhor me dar essa oportunidade de repará-lo, né? De sofrer no seu lugar, de tomar sobre si as dificuldades todas, né? Nas minhas costas. Se eu posso te aliviar, meu Pai do céu, usa de mim, né? Aproveita o máximo possível. Não deixe de usar-me, Senhor. Estou à sua disposição, né? Então, eu falo para Jesus: é ruim. Se é ruim passar por isso, mas eu passo, Jesus. Se é para o teu bem, né? Quem sou eu para poder me negar a isso? Quem sou eu para te negar isso, Jesus? Né? Não vou negar, faça, né? Faça o que for necessário, o que for preciso para que o seu coração possa ser totalmente reparado e apaziguado. Quem sou eu para atrapalhar os seus projetos? Né? Faça-se. Fie-te, eu quero somente curtir, né? Tudo isso que o Senhor quer que eu curta. Todo esse sofrimento, toda dificuldade, que seja toda para mim, para ti a maior glória, né? Que seja para mim toda a confusão, como a Luísa disse, e para ti a maior glória, Jesus.
é o que eu mais desejo, que seja para ti a maior glória, para mim nada, só confusão. E sobra tudo para mim. Ai, meu Deus do céu, todo mundo mandando mensagem, tá sem som o vídeo, tá sem som o vídeo. Eu falei, gente, eu sei disso, né? Jesus quis que fosse assim, o que eu posso fazer? Eu tenho que aproveitar, que tá delicioso passar por isso. Né? Eu tenho que aproveitar que o Senhor está deixando eu passar por essas lutas, né? Por essas dificuldades, por essas confusões que Ele permite que eu passe, mas que não prejudiquem nada, né? De forma alguma, não prejudiquem nada, muito pelo contrário. No meio curso de estudo, Ele está reinando, Ele está conseguindo reinar, é o que importa, né? Eu não tenho que ter medo de nada, só tenho que me entregar inteiramente a Ele, confiar nele, fazer a sua vontade reinar na minha vida, né? E a vontade divina, né? Está embutido também essa parte, não é mesmo? Está embutido essa parte de sofrimentos, né? De dificuldades, de contrariedades. Ele fala assim, os problemas são para você, para mim não. Ele fala para Luísa também, ele fala assim, os problemas é para você, né? E quando eu mandar problemas, isso é muito bom, né? Aproveita eles, né? Então eu aproveito de todo o meu coração, Jesus. Manda problema para mim, que problemas são tudo coisas boas, para eu poder apaziguar o seu coração e reparar o teu coração, meu Deus do céu. Quem sou eu para negar esses problemas? Manda tudo para mim, né? Eu não consegui rezar ontem ao vivo, né? Por causa que eu estava tentando gravar o vídeo, Jesus querendo que eu gravasse de todo jeito. Entreguei a minha oração, sendo aquele sofrimento, aquela dificuldade que eu estava passando, né? E é assim mesmo, a gente vai nessa luta constante de viver para Jesus, de amar a Jesus, de apaziguar o coração do Mestre. Ai, e que o Senhor possa nos ajudar, possa nos incentivar, né? Nos purificar cada vez mais, nos orientar, que só para Ele a honra, só para Ele a glória, só para Ele o louvor. Então vamos lá. Daí a alma que vive de fé é tão tímida das coisas da terra que por medo de ser ameaçada por elas, nem merece olhá-las, né? Nem olha. A sua habitação está acima, isto é, acima de todas as coisas da terra e especialmente nas feridas de Jesus. E de dentro daqueles quartos abençoados, ela geme, chora, ora e sofre junto com o seu cônjuge Jesus, na condição e miséria em que o gênero humano se encontra. Enquanto ela vive naqueles buracos das feridas de Jesus, o Senhor lhe dá uma partícula de suas virtudes e a alma sente em si mesma essas virtudes como se fossem suas. É isso mesmo que acontece, né? Jesus dá uma partícula dessas virtudes para a gente sofrer no lugar dele, as penas no lugar dele, e a gente sofre como se fosse tudo nosso. Realmente, é isso exatamente que acontece, né? A gente foge dessas coisas terrenas. Tem pessoas que entendem essa palavra e fogem mesmo. Na divina vontade, realmente se ocultam da terra, né? Desconectam do WhatsApp, se conectam da internet, não veem mais nada e só estudam o livro do céu, recebem essas ordens de Jesus claramente, né? E aí essas pessoas me questionam, que elas falam assim, se eu, na divina vontade, estou estudando igual a Aline está estudando, e eu fico tímida das coisas terrenas, e tenho um medo tão grande de ser ameaçada, né? Que eu nem olho mais para nada da terra, nem vejo televisão mais, eu não assisto nenhum vídeo, né? Eu não assisto mais nada, né? Eu estou sempre só na divina vontade, só com as coisas do céu, fugindo lá nas feridas de Jesus de toda contaminação, para mim não ser contaminada mais, tudo mais. Por que a Aline não faz isso? Por que a Aline está aqui exposta, mostrando coisas, sofrendo, mostrando as coisas, né, que ela está vendo, né, tudo que Jesus mostra para ela, e são materiais que às vezes são coisas, filmes, livros, mundanos e tudo mais, ela tem que ver tudo isso, Jesus permite que ela veja tudo isso, e eu fujo de tudo isso, né? Será que eu estou vivendo da divina vontade, se eu estou fugindo? Mas aí Jesus está falando aqui que a alma que vive de fé é tão tímida das coisas terrenas que por medo de ser ameaçadas nem merece olhar. Então, gente, presta atenção, é muito importante.
Eu não sou especial, mais especial que você. Jesus não está pedindo só para eu fazer isso. Jesus, ele quer que todos nós, vivendo na divina vontade, sejamos livres. Livres, totalmente, tá? Livres para poder ver qualquer coisa, que não tenha medo de ver nada, de poder entrar em qualquer lugar, né? De ser como Daniel na cova dos leões, né? Como Daniel lá na Babilônia. E não se deixar contaminar por nada. Daniel vivia, né? Justamente na Babilônia, cercado por todos os ídolos que poderia ter, até mesmo sendo obrigado, né, totalmente obrigado a adorar, né, o seu rei lá. E ele não fez isso, e o rei o respeitou até o último dia por não fazê-lo. Foi preso, foi para a cova dos leões e não morreu. Né? Teve que enfrentar desafios dos outros, né, dos outros sacerdotes e profetas, né? E ele não teve medo. Então, o filho da divina vontade é Daniel nesse jeito, gente. Sempre falei que Daniel é um modelo que a gente tem que seguir. Ai, mas ele não viveu na divina vontade, Aline. Só Maria e Jesus viveram. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Aí você me vai falar para mim, mas Maria vivia protegidinha. Ela também vivia totalmente oculta, totalmente longe das coisas da terra, nem olhava para nada. Eu não tenho que ser Maria? Então, muita gente pergunta isso e fala isso, eu tenho que ser Maria. Se ela viveu na divina vontade, ela que é o meu modelo, ela que me modela, eu preciso muito ser silenciosa como Maria, eu tenho que ser totalmente. Então tem muita gente que interpreta a divina vontade dessa forma, tá? Para ser como Maria. Tá, mas aí é o seguinte, tudo bem, se você escolheu ser como Maria, amém, que fique sendo Maria. Mas será que é a divina vontade que você seja como Maria? Você já perguntou para Jesus o que ele quer que você seja? Né? Porque eu pergunto para Jesus. Jesus, no livro do céu, o Senhor fala que é Maria quem vai viver na gente? Não. Ele fala que é ele que vai viver na gente, que é Deus. E que Maria é um modelo, né, em que Deus viveu nela. E ela não vivia isolada dentro de casa. Não. Maria não vivia isolada dentro de casa. Não. Ela, quando precisava sair para falar de Jesus, ela ia. Ela foi lá para Isabel, né? Ela ia para Jerusalém, ela andava em Nazaré inteirinho, né? Todo mundo conhecia ela. Ela foi para o Egito, lá no Egito ela educou as pessoas lá, né? Então Nossa Senhora, ela fazia Deus viver nela. Ela não tinha voz e nem vez. Então você que fala para si mesmo, não, eu tenho que obedecer Jesus, no volume 2 do livro do céu, e ficar totalmente tímida das coisas terrenas, né? Por medo de ser ameaçada por essas coisas. E tal. Então, é aí que pega. A vida na divina vontade, não se tem medo de nada, de ser ameaçada por coisas terrenas. Você tá entendendo? Então ela fala que a alma que vive só de fé é tão tímida das coisas terrenas que por medo de ser ameaçada nem merece um olhar, sua habitação está acima, isto é, acima de todas as coisas. O que ela quer dizer isso? Ela quer dizer que você não olha, você só olha para o que Deus mostra para você. Então você vai em qualquer lugar, você entra numa favela perigosa, você entra em qualquer lugar, né, como viveu Daniel, no meio lá da confusão da Babilônia, você vive nos lugares como nós estamos vivendo na Terra, no Brasil, nesse momento, na internet totalmente corrompida, totalmente contaminada pela vontade humana no mais alto grau nesse momento, e você não tem medo de ser contaminado, porque você está totalmente olhando ao céu, você vive pro céu. Você está na terra, mas vive pro céu, né? E as pessoas veem em você a luz do céu brilhar. E se você não estiver no meio dessas pessoas, elas não vão ver a luz do céu brilhar. E aí a pior coisa que um filho da divina vontade pode fazer é se esconder. Tá? E você não vai fazer, você não pode interpretar o livro do céu ao seu modo terreno.
na sua vontade humana. É muito perigoso você interpretar pela sua vontade humana. Você tem que interpretar pelo olhar de Deus. E se você acredita que Deus ele é grandioso, poderoso, você acredita que ele te pode proteger de qualquer perigo, como Daniel também acreditava. Então, ele estava lá trabalhando para o rei, né, para o Nabucodonosor, né, o cara que estava pedindo para ser adorado, né, enfrentando tudo e todos, continuando a vida dele com Deus, nunca tirou os olhos de Deus, nunca adorou ninguém, nenhum ídolo da terra, nenhum ídolo daquele reino, e permaneceu totalmente intacto na fé que ele professava, estando no meio do caos. É isso que Jesus mostra para mim. Não é correr, esconder-se dentro da sua casa, né? Dentro da sua proteção, né, humana. É se esconder dentro do coração de Jesus e ter os olhares totalmente purificados por Deus. Não precisa ter medo de absolutamente nada. Ninguém vai te tirar de Deus. Ninguém vai te tirar, né, de adorar a Deus. Aí ontem eu estava meditando sobre o Apocalipse, né? E aí claramente, né? O medo que as pessoas estão sentindo hoje é totalmente humano, na vontade humana, gente totalmente fraca, totalmente doente, totalmente machucada, pessoas totalmente assim, sem fé nenhuma em Jesus. Coisas assustadoras e que fala, que bate no peito, fala que é fé em Jesus que faz ela ser assim, do jeito que ela está fazendo. Então, né, eu até expus a situação de uma pessoa que não comungou domingo por causa de coisas absurdas, por causa de pouca coisa. Eu não acreditei naquilo. Como que a pessoa pode ofender Jesus tão claramente daquele jeito, estando no altar de Cristo, estando no altar, servindo o altar de Jesus, e não receber Jesus por medo, e contaminação com coisas da terra, com medo da terra. Pessoa que não tem os olhos nas alturas. Até o meu marido, que nem estuda tanto como essa pessoa estuda, que não ouve tantas coisas como essa pessoa ouve, o meu marido não é capaz de fazer isso que ela fez com Jesus. Não é capaz de ofender a Jesus do jeito que ela ofendeu. Meu marido não é. Uma pessoa super simples, você precisa ver meu marido. E ele tão simples, tão purificado nos seus pensamentos, que ele ama tanto Jesus na Eucaristia, que ele falou assim: Aline, eu posso ir na missa uma vez por semana, mas eu sei muito bem confiar em Jesus o suficiente para não fazer isso que sua amiga fez. Meu Deus, eu não tenho coragem de fazer isso com Jesus. Meu marido, eu contei para ele, ele falou assim: eu não tenho coragem de fazer isso com Jesus. Meu Deus, eu acho um absurdo. Eu tenho consciência que eu não fiz nada de errado por mim mesmo. Se eu faltei na missa por causa de uma senha, porque eu não recebi, mas eu participei da missa na minha casa, né? E recebi e comunguei espiritualmente. Na outra missa que eu for, eu vou correndo para os braços do meu Jesus e vou comungar o mais rápido possível para ele poder me alimentar. Meu marido disse para mim. Eu penso a mesma coisa que meu marido. E meu marido nem estuda o livro do céu. Não tem tempo para estudar. Não tem cabeça. Ele falou, não tenho cabeça. Mas só que você vê, ele vive no reflexo da minha fé. Mas só que ele também tem essa fé viva. E ele falou que sempre ele foi assim. Toda a vida dele, mesmo quando ele estava muito chateado com muitas coisas, com o coração totalmente machucado, ferido, ele nunca ficou sem Jesus. Ele nunca ficou sem comungar Jesus numa missa. Mesmo que ele tivesse brigado comigo, ele falou assim: Aline, mesmo que a gente tivesse brigado nós dois, que eu ia na missa meio triste, chateado com você, que a gente brigou, eu não ficava sem Jesus, que ele é a minha força. Eu pedia perdão na missa para ele, se eu estava com o coração machucado, se eu estava com alguma coisa, mas que ele viesse me curar com a sua presença eucarística. Ouvia a palavra do padre, recebia aquela conversa, né? E meu marido, ele se deixa levar totalmente pela palavra da homilia. Você precisa ver que belezinha, o pai dele faz tanta coisa que ele fala assim: Aline do céu, domingo eu ouvi o padre falando sobre honrar o pai e mãe, para respeitar o pai, para não ir contra o pai, mesmo na velhice, tal. E meu pai fala cada absurdo para mim, e eu não retruco em nada, e deixo ele fazer tudo do jeito dele. Não retruco nada, honro meu pai o máximo que eu posso. Nossa, eu tenho que pegar o carro dele, ele faz eu passar por cada situação por causa disso, tendo que pegar o carro dele emprestado.
né? Eu sofro tanta humilhação com meu pai. Você não tem noção, Aline, e eu não falo nada pra ele. Eu não vou contra ele porque eu quero seguir aquela palavra do evangelho, né? Eu quero seguir essa palavra do evangelho. Aí eu falo pra ele assim, mas só que quando seu pai fizer uma coisa muito grave, você tem que falar, né? Claro que eu falo, Aline, né? Ele fala mesmo, é verdade. Esses dias o pai dele quase que estava caindo na conversa de uma empresa aí, e meu marido ficou em cima para poder o pai dele não ir e não cair na conversa do empréstimo, de empréstimo que estava querendo, uma empresa estava querendo enganar ele. Colocou dinheiro na conta dele, tipo um cheque especial na conta do pai dele, e aí ele viu que o pai dele tava, né, não estava sabendo o que era aquilo, achou que era um empréstimo, né? Colocaram dinheiro na minha conta, filho. Colocaram dinheiro na minha conta. Aí meu pai falou assim, ninguém coloca dinheiro na conta de ninguém para usar. Se não for cheque especial, pai. Você vai pagar juros se você usar esse dinheiro. Tem que tirar isso aí. Tira isso aí não. O senhor aceitou? Ah, eu aceitei, porque eu achei que era empréstimo. Não sei o que lá, eu entendi errado. Então, pai, o senhor não pode ser assim, o senhor tem que perguntar para mim, pai. Aí chamou a atenção do pai dele. E fez o pai dele, né, ir no banco para tirar aquele cheque especial. Com medo do pai dele usar, porque ele sabe que o pai dele, nossa senhora, só por Deus, misericórdia, né? Ele sai de casa todo santo dia, o pai dele sai todo santo dia de casa, mesmo correndo risco idoso de pegar Covid. Mas não consegue ficar em casa, é teimoso demais. E vai pro supermercado todo santo dia só para poder ir, só, né, aposentado, pode andar de ônibus de graça, aquela coisa toda, né, tem carro, agora não tá andando de ônibus, porque o ônibus realmente, ele tá com receio de andar de ônibus agora, nessa época, por causa dele ser de risco, mas vai de carro mesmo, sem poder dirigir, tá com catarata nos olhos, o médico já falou pra ele que ele não pode dirigir mais, que não vai passar mais não vai passar mais, né, no exame pra dirigir, e ele mesmo assim, super teimoso, vai de carro e no supermercado todo dia a geladeira tá lotada de carne e vai mesmo assim, porque não quer ficar sem sair de casa. E compra as coisas para as crianças e não sei o que, porque não quer ficar em casa, sabe? E meu marido é tão bonzinho que fala, não foi contra isso. Eu não tenho medo, se meu pai, né, pegar a doença e morrer, a gente sabe que é vontade de Deus, não adianta chorar, não adianta ficar preocupado, não adianta brigar, né, deixa Deus fazer a coisa, né, se for da vontade, a hora que for vontade de Deus que meu pai morra, que meu pai fique doente, vai acontecer, não adianta ficar nervoso, não adianta ficar preocupado, né, dele tá andando de carro nessa situação com a catarata, a cirurgia dele é 20 mil reais, eu não tenho condições de pagar para ajudar ele não tem condição de fazer a cirurgia, a gente não tem o que fazer, né? Ele ainda acha que dá para andar de carro, deixa ele. Se for para acontecer, alguma coisa vai acontecer, né? A gente confia em Deus, coloca os anjos na frente. Até agora não aconteceu nada. O pai dele é um bom motorista, anda devagarinho, né? Nunca aconteceu nada, nem prejudicou ninguém no trânsito, ainda não. Se acontecer, se Deus quiser avisá-lo, olha, seu Zé, não anda mais de carro, Deus vai avisar, permitindo alguma situação, né? E ele vai ficar com medo, Deus, ele permite sustos, né, para que a gente fique com medo de acontecer para não acontecer nada. Deus, ele é muito fiel. Ele é muito fiel. Tanto que a minha irmã estava vindo de Porto Alegre semana passada para cá, pro Natal, e o carro estava com a correia com problema. Eu tô até emocionada, porque é Deus que protegeu ela. E estava com a correia do carro estragando lá. E daí, antes de acontecer o acidente com ela, né, ele permitiu que o carro parasse. Parou, travou o carro, não saía do lugar. Por quê? Proteção. Deus protegendo. Permitiu que ela ficasse aqui em São Paulo mesmo. Já estava em São Paulo, graças a Deus, Deus é tão bom. Fez ela andar muitos quilômetros com a correia já estragada do carro. Permitiu que ela chegasse o mais perto daqui possível, né? E aí, quando chegou na altura aqui de uma estrada já em São Paulo, deu problema no carro, parou totalmente. Ela ficou tranquila, pediu ajuda do seguro, o seguro trouxe ela, deu tudo certo, né? Depois descobriu o que era o problema, poderia ter morrido se não tivesse parado o carro. Ela tem consciência de que foi os anjos do céu que protegeu ela agradeceu a Deus, porque ela soube
claramente foi Deus que permitiu que acontecesse isso para não acontecer um acidente pior mais na frente. Ela agradeceu a Deus e todo mundo agradeceu a Deus, e até agora eu estou agradecendo a Deus porque Ele protege. Ele protege muito a vida daqueles que Ele ama, e quando é para morrer, vai morrer, quando não é para morrer, não vai morrer, e Ele tem capacidade de fazer, né, avisar as pessoas, né, dos perigos que a pessoa está correndo. Então, esse Deus existe, Ele é real, Ele é vivo, né? Viva de fé, que você não vai se arrepender. Não tenha medo de absolutamente nada, nada. Né? Jesus está falando aqui que a pessoa tem medo de ser ameaçada, então mas só que assim, estamos no volume 2. É Luísa sendo orientada por Jesus como é a vida na fé, né? Mas ainda vai chegar um momento que Jesus vai começar a falar da sua divina vontade. Ainda não começou a falar da divina vontade. Quando ele começar a falar da divina vontade, vai mudar a forma dele falar com ela. Ele está ensinando coisas da base católica, de todo o ensinamento cristão, da base da vida cristã, tá? Da fé, como é viver da fé puramente. Mas ele não está falando ainda da vida na divina vontade. Quando ele começar a falar da vida na divina vontade, que é lá para o volume 11, 12 para frente, ou alguns volumes aqui, ele começa a dar umas pistas para ela, a gente vai falar. Mas essa vida que ele está dizendo aqui é a vida da fé pura, tá? Vida da fé pura, que a pessoa confia só nele, a pessoa, né, tá se purificando para poder viver só da fé de Jesus, só da fé de Deus. Se purifica. É o primeiro momento em que a pessoa começou a caminhar na divina vontade, mas ainda não tem, né, segurança ainda. Ela está tendo que se esvaziar de si mesma. Então, é um momento de esvaziamento e purificação. Então, é tipo assim, Jesus falando para as pessoas que vivem na divina vontade, ou para a Luísa que está começando a vida na divina vontade, que ele deseja, ele pega a pessoa, ele fez isso comigo. Ele pega a pessoa e coloca numa casa, numa caixinha, né? E fala para essa pessoa, fica aqui, para de ver o mundo agora, fica aqui, se purifica, limpa sua mente de tudo, né? Confia em mim, só em mim a partir de hoje, né? Purifica sua mente, tá? Se desconecta de tudo que está acontecendo na Terra, porque eu preciso levar você para conhecer a divina vontade. E aí ele vai purificar essa pessoa primeiro. Então eu passei por isso também, ele também fez isso comigo, tá? De viver só da fé e não mais, assim, se purificar de tudo, coisas da terra, tudo, se purificar, não comer mais nada aqui da terra. Quando comer rapidinho, já vou comer lá, ouvindo ele, lá em cima das árvores, né? O passarinho que fica lá em cima das árvores e não fica na terra, porque é o primeiro momento. É o primeiro momento, mas isso não quer dizer que você tem que fugir de tudo, das pessoas e tal, nada a ver. Entenda isso, tá? Enquanto ela vive naqueles buracos das feridas de Jesus, né, que você está fazendo esse encontro com Jesus, essa purificação que você está vivendo nos buracos, né, e sai do gênero humano, você foge, né, da miséria em que o gênero humano se encontra nesse momento, você está totalmente confuso. Você é uma pessoa que acabou de chegar na divina vontade, está totalmente confuso diante de tudo que está acontecendo na Terra, muito aflito, muito preocupado com tudo que está falando, as coisas da vacina, coisa do chip, coisa não sei do que, do Pix e tudo quanto é coisa. Você tá morrendo de medo dessas coisas, você não tá indo nem comungar mais, como essa minha amiga falou que não tem mais Pix, que ela não fez o Pix por medo, né, e tal, de ser a marca da besta. Tudo isso você tá vendo muita bobeira, muita bobeira. Então você chegou no meu canal agora, purifica seus pensamentos, entra dentro do coração de Jesus, se esvazia dessas coisas do mundo. É isso que Jesus está pedindo. Viva da fé e confia só em Jesus. E você vai para aqueles buracos das feridas de Jesus, entra no coraçãozinho de Jesus, né? Você vai ser curado primeiro. Jesus quer que você seja curado de toda essa contaminação, de todo esse medo que você está sentindo. Jesus não quer que você fique nesse medo todo que você está passando. Purifique tudo isso, né? E o Senhor vai dar para você uma partícula das virtudes dele. E a alma vai sentir em si mesma essas virtudes como se fossem suas. Virtudes do quê? De confiança em Deus, né? De certeza em Deus, de purificação dos pensamentos, de uma fortaleza só em Deus, né? De uma pureza de coração plena. Todas essas virtudes Jesus vai trazer para você e vai te acalmar. Mas ele adverte que, embora as veja como seus, ela as recebe porque elas foram comunicadas a ela pelo Senhor.
Então ela fica mais tranquila, porque ela confia só em Jesus, fica inebriada da misericórdia de Jesus, refúgio, né, o refúgio. Sabe qual é esse momento que eu vivi? Eu vivi com a Santa Faustina. Esse momento em que eu fui para dentro do coração de Jesus, nas feridas de Jesus, foi com o Diário da Santa Faustina. Vai para dentro do Diário da Santa Faustina, entra lá dentro, começa a ler só o Diário da Santa Faustina, apaga tudo o resto que você está ouvindo e faz esse momento com o Diário da Santa Faustina para você ver se você não vai entrar dentro do coração de Jesus e vai ficar com essas virtudes de fé pura em Jesus, de confiança em Jesus. É a melhor coisa para se purificar do mundo, né, que você está contaminado com tradicionalismo radical, né, e tudo, é a misericórdia de Deus. É a Santa Faustina, o Diário da Santa Faustina é a melhor coisa para você se refugiar. Refugia no Diário da Santa Faustina. Claro, lendo o livro do céu junto, mas vai junto pro Diário da Santa Faustina para se purificar. Vai ser uma beleza, purificar totalmente. Acontece com uma pessoa que recebeu um presente que não possuía, agora o que ela está fazendo? Se ela pega e faz dele seu mestre, para cada vez que olha para ele, ela diz para si mesma: este é meu, mas me foi dado por aquele homem. Assim, a alma que o Senhor, ao retirar de si uma partícula do seu ser divino, a transmuta para si, transforma essa pessoa nele, né? Traz essa pessoa para ele, né? E fica enchendo essa pessoa dos pensamentos dele, das virtudes dele, né? Fazendo com que ela viva só dessa confiança nele. Agora essa alma, como o pecado ela abomina, ela começa a ter ódio do pecado, ouvindo Jesus falar que essa desconfiança amalgou o coração dele. Ela começa a ouvir a Santa Faustina, né? Ouvir Jesus com a Santa Faustina falando: filha, fica comigo. Esquece do mundo, fica comigo. Faz esse caminho com a Santa Faustina. Que delícia que você vai fazer, né? Vai ser a melhor coisa que Jesus fez com a Santa Faustina, ele está fazendo com você, né? Aí eu vou ler um trechinho da Santa Faustina, logo a primeira parte aqui da Santa Faustina, para você ver se não ajuda você a entrar no coraçãozinho dele, né? A Santa Faustina fala aqui no comecinho do diário dela, né? Como aqui, deixa eu pegar aqui a parte que ele fala pra ela aqui. Aqui ele fala pra ela logo no diário, no 9 aqui. Deixa eu ver no comecinho aqui. O definitivo chamado de Deus, a graça da vocação para a vida religiosa, eu senti desde os 7 anos de vida. Com essa idade, ouvi pela primeira vez a voz de Deus na alma, ou seja, o convite de uma vida mais perfeita. Mas nem sempre fui obediente à voz da graça. Não encontrei ninguém que me pudesse explicar essas coisas. Aos 18 anos, fiz um insistente pedido aos meus pais para me deixarem entrar no convento e a recusa deles foi decisiva. Depois dessa recusa, voltei-me então às vaidades da vida. Passei a viver uma vida de vaidades, né? No mundo, tá vendo? Não prestando atenção mais à voz da graça. Embora minha alma não encontrasse satisfação em nada disso. É exatamente isso. A gente também tem alma que não encontra satisfação nem felicidade em nada disso. Por mais que a gente faça as coisas para as pessoas, a gente se sente vazio. Parece que ninguém gosta da gente. Parece que a gente nunca está fazendo nada de bom, né? Parece que as pessoas não consideram a gente, por mais que a gente ame, por mais que a gente faça por elas, parece que não adianta nada, parece que não tem valor nenhum, é tudo isso, né? O contínuo chamado da graça era para mim um grande sofrimento que eu procurava abafar com diversões e distrações. Então, sai de fora das distrações, seriado, novela, filmes exagerados, sabe? Coisa muito exagerada de distrações. Se você ainda não está bem, se você ainda está meio perdido, angustiado com tantas informações, você fica assistindo essas coisas e vendo gay pra lá e gay pra lá, homossexuais, vendo aborto, vendo tantas coisas nesses seriados que você assiste, vendo tanta confusão. É perigoso, né? Traição aqui, adultério ali. Você não tá bem pra ver essas coisas, né? Você vai ficar totalmente confusa diante da vida que está acontecendo na Terra. Muita gente confusa, muita gente, né? E aqui na internet, tanta gente falando mal do Papa. Nossa Senhora, é o perigo total.
Então sai dessas distrações, sai de fora. O contínuo chamado da graça era para mim um grande sofrimento, que eu procurava abafar com distrações. Evitava interiormente a Deus, voltando-me com toda a alma para as criaturas, olha, para as pessoas. Ela fazia totalmente o contrário, tá vendo? Totalmente o contrário do que Jesus está pedindo que a gente tem que fazer. Contudo, a graça do Senhor venceu na minha alma. Olha que bonitinho. Aí a graça do Senhor venceu na alma dela, porque nada satisfazia. Realmente, se você for para as distrações da terra, você vai ver que nada te satisfaz. Nada. Você é sempre cada vez mais vazia, sempre cada vez mais desanimada, cada vez mais depressiva. Né? As coisas da terra não te traz felicidade nenhuma, só te traz inquietação, uma perturbação e tudo mais. Aí ela vai falar, numa ocasião, eu estava com uma das minhas irmãs num baile, quando todos se divertiam a valer. A minha alma sentia tormentos interiores. No momento em que comecei a dançar, de repente vi Jesus ao meu lado. Jesus sofredor, despojado de suas vestes, todo coberto de chagas, e que me disse estas palavras: até quando hei de ter paciência contigo, Santa Faustina? Até quando hei de ter paciência contigo, minha filha, Faustina? E até quando tu me desiludirás? Então Jesus chamando, e ela ainda, né? Neste momento parou a música encantadora. Não vi mais as pessoas que comigo estavam. Somente Jesus e eu ali permanecíamos. Sentei-me ao lado de minha irmã, disfarçando com uma dor de cabeça aquilo que se passava comigo. Em seguida, deixei disfarçadamente os companheiros e minha irmã e fui à catedral do Santo Stanislau Kostka. Lá já começava a entardecer, havia poucas pessoas na catedral. Sem prestar atenção absolutamente nada do que acontecia à minha volta, caí de bruços diante do Santíssimo Sacramento e pedi ao Senhor que me desse a conhecer o que devia fazer a seguir. Então ouvi estas palavras: vai imediatamente a Varsóvia e lá entrarás no convento. Olha que lindo. É isso que acontece comigo, com você. Aconteceu exatamente isso comigo. Eu fiz esse mesmo momento com Jesus. Eu fui lá no Santíssimo Sacramento, me enjoelhei, obedeci o que a Santa Faustina fez e falei: me tira do mundo, Jesus. Me tira do mundo, Jesus. Me tira do mundo, Jesus. Ou me enche ou me leva, eu não quero mais viver nesse mundo, eu não quero. Eu fiz esse momento, não precisei esperar que Jesus viesse a mim. Eu vi o exemplo de Santa Faustina e falei: opa, agora é comigo. Jesus é comigo agora. Eu que estou vindo a ti, eu não preciso esperar que o Senhor venha até mim, como o Senhor fez com a Santa Faustina. Não, eu não preciso. Eu vou a ti e vou falar: Senhor, eu estou aqui. Me tira do mundo, me tira das distrações, me tira do vazio que eu estou sentindo nesse mundo. É tanta confusão, tanto medo, é tanta dúvida, é tanto rolo. Eu não quero viver assim. Eu não quero mais ficar distraída num caminho que não tem volta, que é só para o inferno que vai me levar para a condenação e para longe de ti. Não quero. Eu quero viver de ti, quero viver da tua presença. Faz isso com Jesus hoje. Vai para Ele. E eu falei: eu faço o que o Senhor quiser para me viver na tua presença. Se o Senhor quiser, Jesus, não quero mais ter vontade humana. Então aí, assim, a alma que o Senhor, ao retirar de si uma partícula do seu ser divino, a transmuta para si. Ele atrai ela para si, né? E agora esta alma, como o pecado ela abomina? Eu tenho ódio do pecado. Eu tenho terror do pecado. Da vontade humana também. E olha que a vontade humana nem sempre é pecado. Você sabe disso, né? Isso que é o pior. Isso que é o mais chato. Porque tem gente que olha para a vontade humana e não vê pecado nela. Porque se você estiver obedecendo regras na sua vontade humana, você acha que você está fazendo tudo que Jesus quer. E é esse que é o detalhe. Esse que é o problema de viver na vontade humana. Esse é o mais problemático dos problemas. Porque você acha que você, por estar obedecendo regras, você acha que você está fazendo a vontade de Deus. É complexo. É complexo. E a gente vai chegar lá, tá bom? Vamos lá. Agora esta alma, como o pecado ela abomina. Mas juntos ela tem pena dos outros. Também tenho muito pena dos outros.
Ora por aqueles que o vêm caminhando no caminho do precipício. Ela se une a Jesus Cristo e se oferece como vítima para sofrer, para apaziguar a justiça divina e poupar as criaturas dos merecidos castigos. E se o sacrifício da vida fosse necessário, quão voluntariamente ela faria isso pela salvação mesmo de uma única alma. Eu também, falo para Jesus, eu aceito passar pelas penas, aceito passar pela vergonha, aceito passar pela confusão, aceito tudo, falar da minha vontade humana aqui para todo mundo ver que eu tenho vontade humana, mas que eu não ouço ela. Ela pode falar o que ela quiser, pode tentar me paralisar de todas as formas, eu pego e vivo, aceito ela, aceito ela assim, modo de falar assim, aquilo que ela me traz de confusão, eu aceito que eu tenho que falar dela, eu aceito que eu tenho que mostrar essa porcaria dessa vontade humana para vocês, para ajudar vocês a entender o que é ela, e os outros não fazem isso, tá? Os outros que você ouvir na internet não vão fazer isso, por isso que eu sempre vou fazer isso, para você ter certeza de que o que a vontade humana é capaz de fazer com uma pessoa. Ela está falando de Deus, Jesus está falando uma orientação muito boa para ela, maravilhosa, mas ela tem uma vontade humana lá que ela não mostra para você. E aí você nunca vai saber o que essa pessoa está fazendo, que de repente não é vontade divina. Aí você gostaria que eu te desse um exemplo? Será que eu consigo? Vamos ver se eu consigo ter um exemplo de uma pessoa. Não vou falar o nome da pessoa, de repente é um vídeo que põe essas vozes, de vozes de condenação, assim, porque tem muita gente que faz vídeos na internet na vontade humana muito clara, e eu não quero mostrar a voz da pessoa, e tem muita gente que faz vídeos, e não tem a voz, eles colocam uma voz enganadora, enganadora. E aí a gente tem que ficar esperto, para saber o que é a vontade humana da pessoa. Então é complexo. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. Alguém Será que eu acho? Não vou achar em cima da hora agora, não. Mas eu faço uma tarefa para vocês. No próximo vídeo a gente coloca, tá? É a pessoa que fala claramente a vontade humana misturada com a vontade divina, Às vezes acontece. A pessoa está falando, da vontade humana e da vontade divina ao mesmo tempo. Pode acontecer, tá bom? Mas eu vou fazer uma tarefa de casa e vou mostrar pra vocês, pra gente poder identificar, pra gente poder ficar esperto, quando a gente ouvir coisas e ver a poluição da vontade humana na internet, É muito importante a gente começar a ficar esperto com isso. É que eu não tenho aqui pessoas que fazem isso, porque eu não ouço esses canais, então nos meus históricos eu não tenho ninguém. Eu precisaria pesquisar para poder te mostrar, porque eu não ouço essas pessoas, E outra coisa que é bom você não ouvir é qualquer protestante. É muito importante você não ouvir nenhum protestante, tá? É muito importante. Tem muito protestante falando coisas e para eles a besta é claramente o Papa, tá? Eles interpretaram a Bíblia desse jeito desde muito tempo já e agora tá assim, eles estão colocando mais claro porque eles agora acham que tem absoluta certeza de que o Papa Francisco é. E se você ouvir os protestantes, você vai ouvir uma interpretação da Bíblia antiga já que eles fazem, que desde sempre eles fizeram e por isso que eles se separaram da nossa igreja. Então você vai acabar dando as mãos para os traidores da Igreja Católica. Então, se você é católico e ficar ouvindo qualquer protestante ou qualquer pessoa que venha falar que o Papa é a besta do Apocalipse, essa pessoa está
totalmente contaminada por heresia. Por heresia, não é só por uma vontade humana, já é pelo próprio demônio pessoalmente, que ele fez e deturpou a palavra de Deus lá atrás. Então é muito perigoso, tá? É muito perigoso. Fique esperto, amém? Então, essa palavra de Deus é muito clara pra gente. É muito clara. Jesus, ele quer que a gente tenha essa certeza, né? De sofrer por ele, de passar pelo sofrimento. O nosso Papa, vamos dizer assim, ele está passando por um sofrimento muito grande. Ele está sendo bode expiatório de tudo que está acontecendo na Terra. Eles estão apontando o nosso Papa como bode expiatório, porque o demônio, ele é muito esperto, ele coloca a culpa em alguém, ele quer colocar o centro das atenções em alguém. O ódio seja todo colocado em alguém. E quem que é a pessoa que ele quer que seja odiado? Né? Jesus Cristo. Qual é a pessoa na Terra que representa Jesus hoje? O Papa. Então é muito sério. É muito fácil interpretar a vontade diabólica. Então, se você vai contra o Papa Francisco, você está indo no jogo do demônio, no jogo de Satanás, no mesmo jogo que o Judas Iscariotes caiu. Então, é muito arriscado que você está se deixando levar, se você ir contra o Papa. Fique esperto, né? Ele é humano, o Papa é humano, e eles estão pegando todas as brechas humanas que o Papa possa dar para interpretar que o Papa ele está contra Jesus. E é mentira, ele não está contra Jesus. Muito pelo contrário, ele é o que está mais em favor do que Jesus ensinou para a gente. Tá? Então, fique esperto, preste atenção. Amém? Deus abençoe você, Jesus. Eu confio em vós. Até o próximo aprofundamento do Livro do Céu, que nós estamos aqui à disposição de vocês para isso. Deus abençoe.